1 Crônicas, capítulo 26, funções dos porteiros levitas. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias o primogênito, Gediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatiniel o quarto, Elão o quinto, Joanão o sexto, Elioenai o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías o primogênito, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Issacar o quarto, e Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus tinha abençoado a ele. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram poderosos homens de valor. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força, para o exercício do servir, ao todo 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Osa, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sinri o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias o segundo, Telabias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. Diante estes se fizeram as turmas dos porteiros, diante os principais dos poderosos varões, montando guarda frente a frente com os seus irmãos, para servirem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a sorte do norte. E para Obed-edom saiu a sorte do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos. Para Supim e Osa saiu a sorte do ocidente, junto à porta Salequete, perto da estrada da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos, de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto à estrada e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. Os guardas dos tesouros levitas. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos do Gessonita, Ladã, chefe das casas paternas do Gessonita Ladã, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas, dos uzielitas. E Samuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram, do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e o chefe das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército, tinham consagrado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para reparar a casa do Senhor, como também tudo quanto tinham consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Cis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo que todo e qualquer homem havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes levitas sobre o povo. Dos isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais supervisores e como juízes dos negócios externos. Dos hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios sobre Israel, sobre este lado do Jordão, para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Entre os hebronitas, Jerias era o chefe, a saber, entre os hebronitas, segundo as gerações de seus pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles poderosos homens de valor em Jazé de Gileade.
e seus irmãos, homem valente, 2.700, chefe dos pais. E o rei Davi os constituiu por superintendentes sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Primeiro Crônicas, capítulo 27, divisões militares de Israel para o serviço de cada mês, líderes das tribos, líderes dos serviços civis. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, a saber, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com seus oficiais supervisores, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, que entravam e saíam de serviço de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sob a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeel, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sob a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Jeoiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia varão valente entre os 30 e acima dos 30. E na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto capitão do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto capitão do quinto mês era Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto capitão do sexto mês era Ira, filho de Iques, o tecoita. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo capitão do mês era Elés, o pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo capitão do oitavo mês era Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono capitão do mês era Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo capitão do décimo mês era Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo capitão do undécimo mês era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo capitão do duodécimo mês era Eldai, o Netofatita, de Otniel. Também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam, sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas era Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas era Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá era Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar era Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon era Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali era Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim era Oseia, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés era Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade era Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim era Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan era Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Porém Davi não tomou o número daqueles de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto por causa disso viera grande ira sobre Israel. Assim o número não subiu ao registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. E sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias e das torres estava Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, no lavrar do solo, estava Esri, filho de Queluber. E sobre as vinhas estava Simei, o Ramatita. Porém sobre o que dos vinhais era para as adegas de suco de uvas estava Zabdi, o Zifimita. E sobre os olivais e sicômoros que havia nas terras baixas estava Baal-Anã, o Gederita. Porém Joás estava sobre os armazéns do azeite. E sobre os rebanhos bovinos que pastavam em Saron estava Citrai,
o Saronita. E sobre os rebanhos bovinos dos vales estava Safate, filho de Adilai. E sobre os camelos estava Obio, o Ismaelita. E sobre as jumentas estava Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo estava Jaziz, o Agrita. Todos esses eram administradores dos bens que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era um conselheiro, homem entendido, e também escriba. E Jequiel, filho de Aquimoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o Arquita, era o amigo do rei. E depois de Aitofel estava Jeoiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era o general do exército do rei. Primeiro Crônicas, capítulo 28. Davi exorta o povo e comissiona seu filho Salomão para construir o templo. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das companhias, que serviam ao rei por turnos, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e os administradores de todos os bens e possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os varões poderosos e todo varão valente. E ergueu-se o rei Davi sobre os seus pés e disse: Ouvi-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor, e para o estrado para pés, os pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa a meu nome, porque tens sido homem de guerra, e tens derramado sangue. E o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que, para sempre, fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu para ser príncipe e governante, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar sobre o trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse ele: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para ser meu filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o meu reino para sempre. Se forte para cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, diante dos olhos de todo Israel, que é a congregação do Senhor, e diante dos ouvidos de nosso Deus, preservai, protegei, obedecei, e buscai a todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que tomeis posse desta boa terra, e a façais herdar aos vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito, e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Sê forte e faz a obra. Davi transfere a Salomão o desenho e os materiais para o templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre e das suas casas, e das suas tesourarias, e das suas câmaras elevadas, e das suas grandes salas interiores, como também da casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto ele tinha pelo Espírito, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas consagradas, e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do exercício do servir da casa do Senhor, e para todos os utensílios do exercício do servir da casa do Senhor. E deu ouro segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada exercício do servir, também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição,
para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E ouro puro para os ganchos de pendurar carne, e para as bacias, e para os jarros, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado, por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do pacto do Senhor. Tudo isto, disse Davi, o Senhor fez-me entender, por uma escrita da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que tenhas acabado toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o exercício do servir da casa de Deus. Estão também contigo para todo tipo de obra de artesanato, voluntários, com sabedoria de toda espécie para todo o exercício do servir, como também todos os príncipes e todo o povo para todas as tuas ordens. Primeiro Crônicas, capítulo 29, oferta de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Davi louva a Deus. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras para obra de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Ademais, porque tenho colocado o meu deleite na casa de meu Deus, eu tenho dado para a casa do meu Deus os bens que eu tenho, o meu tesouro particular, de ouro e prata, em acréscimo a tudo quanto tenho feito, ser preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda espécie de obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100, até o chefe da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de bronze, e 100.000 talentos de ferro. E os que acharam a si mesmos na posse de pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, pela mão de Jequiel, o Gersonita. E o povo se regozijou, porque de toda a vontade ofertou, porque, com coração perfeito, de toda a vontade ofertaram eles ao Senhor, e também o rei Davi se regozijou com grande alegria. Por isso Davi bendisse ao Senhor, diante dos olhos de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, para sempre e sempre. Tua é, ó Senhor, a grandiosidade, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino. E tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está a engrandecer, e o dar forças a todos. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que tivéssemos poder para oferecer tão voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e te damos do que provém da tua própria mão. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais.
Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e ninguém tem permanência. Ó Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão, e tudo é tua propriedade. E bem sei eu, Deus meu, que tu pões à prova os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que todo o teu povo que se acha aqui, voluntariamente te ofertou. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e prepara o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para preservar, proteger, obedecer aos teus mandamentos, aos teus testemunhos e aos teus estatutos. E para fazer todas estas coisas, e para edificar este palácio para o qual fiz provisão. Então disse Davi a toda a congregação: agora bendizei ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação bendisse ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se, e o adoraram prostrados diante da face do Senhor e do rei. E no dia seguinte, a este dia, sacrificaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, a saber, 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros. Tudo isso com as suas ofertas líquidas derramadas e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia diante da face do Senhor com grande gozo. E pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi. E ungiram ao Senhor por governante em chefe e a Zadok por sacerdote. Salomão é ungido como rei, e morreu em uma boa velhice de cabelos brancos, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Juntamente com todo o seu reinado e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras.